Imagine um país onde a justiça usa batom como prova de golpe de Estado, onde indultos presidenciais são anulados por juízes, mas juízes jantam com procuradores que processam réus sob sua jurisdição. Um país onde a lei não é um código, mas um roteiro flexível, moldado por quem deveria apenas interpretá-la. O Brasil vive, há algum tempo, uma realidade que beira o surreal. Um cenário onde a lógica parece ter sido abandonada e as instituições que deveriam zelar pela ordem e pela justiça se transformaram em protagonistas de um teatro de absurdos. O Supremo Tribunal Federal, em especial, sob a batuta de figuras como o Alexandre de Moraes, tornou-se o epicentro de um regime de exceção que ignora a Constituição, reinterpreta leis ao bel prazer e impõe decisões que desafiam qualquer vestígio de razoabilidade ou legalidade. Enquanto isso, a resistência política, que deveria ser o contrapeso a esses desmandos, limita-se a ações inócuas, discursos vazios e uma incapacidade crônica de articular estratégias efetivas para frear o autoritarismo que se alastra. Um laboratório de absurdos jurídicos que a sociedade, distraída pela guerra esquerda versus direita, já nem percebe como anormais. Vamos começar pelo óbvio que ninguém enxerga. Em janeiro de 2023, centenas foram presos por invadir prédios públicos. Mas, em vez de questionar se os processos foram conduzidos por juízes competentes, já que muitos réus não têm foro privilegiado, o debate virou uma batalha por anistia. Anistia pressupõe crime reconhecido. Se o processo é ilegal, a solução é anulação. Mas aqui, a lógica jurídica morreu. Eis a arma mais perigosa do Brasil: um batom. Em 2023, uma mulher pichou a estátua da justiça com um cosmético. O relator do caso, porém, descobriu que batom é inflamável. Logo, seria uma arma química. Conclusão: 14 anos por tentativa de golpe armado. Se isso é justiça, então Shakespeare estava certo. O mundo é um palco, e todos nós somos apenas trupes de um teatro do absurdo. A Constituição, outrora o pilar da democracia brasileira, foi reduzida a um documento decorativo. O STF, autoproclamado guardião da Carta Magna, age como seu principal algoz. Decisões monocráticas, inquéritos sem base legal, prisões arbitrárias e a censura de vozes dissonantes tornaram-se rotina. O caso dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos é emblemático, conduzidos sem transparência, sem respeito ao devido processo legal e com alvos escolhidos a dedo. Esses procedimentos servem mais como instrumentos de perseguição política do que como mecanismos de justiça. Alexandre de Moraes, com sua postura autoritária, personifica essa escalada de abusos, acumulando poderes que extrapolam qualquer limite previsto na legislação e transformando o STF em um tribunal de exceção, onde a vontade dos ministros suplanta a soberania do povo e a letra da lei. Enquanto o STF avança em sua cruzada contra a democracia, o governo federal, sob o comando de Lula, é um espetáculo à parte de incompetência e desperdício. O presidente, cuja gestão parece mais um exercício de nostalgia do que de governança, dedica-se a viagens internacionais suntuosas, acompanhado de uma comitiva desnecessariamente numerosa e de uma primeira-dama que encarna o estereótipo de uma monarca, em um país que não suporta mais arcar com tais extravagâncias. Seus discursos, repletos de gafes e improvisos desastrosos, são tão constrangedores que até seus aliados o aconselham a se calar. No entanto, a ausência de políticas públicas consistentes, de investimentos em infraestrutura ou de um projeto claro de desenvolvimento, evidencia que o governo é apenas uma fachada, sustentada por narrativas populistas e pelo apoio oportunista do Centrão.
Por outro lado, a oposição, que poderia ser a esperança de contenção desse caos institucional, revela-se um poço de ineficácia e desarticulação. Líderes como Jair Bolsonaro apostam em manifestações grandiosas, reunindo centenas de milhares de pessoas em locais como a Avenida Paulista e Copacabana. Mas esses atos, embora impressionantes em escala, são completamente estéreis em resultados práticos. O STF, o governo e o Centrão permanecem indiferentes a essas demonstrações de força popular, que não se traduzem em pressão real sobre as instituições. Bolsonaro, ao convocar multidões, parece mais interessado em preservar seu capital político para 2026 do que em liderar uma resistência concreta contra os abusos de poder que corroem o país. No Congresso Nacional, a situação é igualmente desoladora. A presidência da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, conquistada pela oposição, foi um lampejo de esperança rapidamente apagado. O projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro, que poderia sinalizar alguma, mesmo que tímida, reação aos excessos do STF, foi aprovado na comissão, mas logo engavetado por Arthur Lira, presidente da Câmara. Hugo Mota, eleito para a mesma presidência em particular, demonstrou como a covardia e o oportunismo dominam o legislativo após firmar acordos com a oposição para avançar o projeto. Bastou uma ameaça velada do STF, com a reabertura de antigos inquéritos contra ele e sua família, e uma nababesca viagem à Ásia com Lula, para que abandonasse qualquer compromisso. O Centrão, por sua vez, joga dos dois lados do tabuleiro, ora apoiando Lula para evitar um impeachment, ora mantendo Bolsonaro inelegível para preservar o status quo que lhe garante manobrabilidade para obter verbas e influência. É um jogo de interesses mesquinhos que ignora completamente o colapso institucional em curso. A realidade absurda do Brasil se manifesta também em episódios que desafiam qualquer senso de normalidade. A censura imposta pelo STF a plataformas de mídia social, como o bloqueio do X no país, é um exemplo gritante de como o judiciário se arvora o direito de calar vozes e sufocar o debate público, tudo sob o pretexto de combater desinformação, um conceito vago que se molda às conveniências do momento. Parlamentares e jornalistas têm sido alvos de ordens judiciais que violam liberdades fundamentais, enquanto cidadãos comuns são presos ou investigados por meras postagens em redes sociais. Esse cenário de repressão, combinado com a passividade das forças políticas que deveriam reagir, cria uma distopia onde o cidadão está à mercê de um poder intocável e onipotente. A resistência, quando existe, é fragmentada e tímida. Vídeos nas redes sociais, abaixo-assinados virtuais e convocações de atos públicos são as armas de uma oposição que não ousa cruzar a linha da confrontação real. Não há união de esforços, não há liderança capaz de articular uma estratégia coesa. E, sobretudo, não há coragem para enfrentar o STF e o governo com medidas que tenham peso real. O Congresso, que detém prerrogativas constitucionais para frear os abusos do judiciário, como a possibilidade de impeachment de ministros ou a aprovação de leis que restringam suas atuações arbitrárias, prefere a omissão ou a subserviência. Governadores, por sua vez, assistem inertes ao avanço do centralismo autoritário, enquanto as Forças Armadas, outrora vistas como garantidoras da soberania nacional, permanecem silentes diante do desmonte do Estado de Direito. O Brasil de 2025 é, assim, uma nação refém de uma elite judicial, que se coloca acima da lei de um governo inepto, que dilapida os recursos públicos, e de uma oposição que se limita a gestos simbólicos sem impacto. A população, exaurida por essa sucessão de absurdos, assiste a tudo com uma mistura de indignação e impotência.
A ausência de ousadia, coragem e efetividade na resistência política deixa o país à deriva, preso em um ciclo de ilegalidades e desmandos que parecem não ter fim. Se nada mudar, o futuro será apenas a consolidação desse presente insólito, onde a democracia é uma memória distante e o autoritarismo, travestido de legalidade, reina absoluto.